Bom, amados, então, o texto bíblico, no qual nós estamos comentando, o livro de Hebreus, na semana passada, isto é, há 15 dias, nós vimos que Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, não é? Ele é superior e vimos por quê. E no capítulo 5 entra, porque todo sumo sacerdote, aqui está falando do sumo sacerdote humano, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado. Então, os sacerdotes de antigamente, do Antigo Testamento, não é? Vocês sabem que todos eles eram descendentes da tribo de quem? Da tribo de Levi. Então, essa é a ordem maior, mais comum do Antigo Testamento, era a tribo de Levi. Porém, havia uma outra ordem, essa muito especial, de que fala aqui esse texto, a ordem de Melquisedeque. Vamos ver daqui a pouco quem era esse cidadão. Então, os sacerdotes eram instituídos, consagrados, ungidos, irmãos, em favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus. Eles eram os intermediários entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, eram os sacerdotes. Então, a ordem sacerdotal, já expliquei aos irmãos, da tribo de Levi, havia os levitas, que eram sacerdotes auxiliares. Havia os sacerdotes comuns, que só iam até o lugar santo, lá no templo, no tabernáculo. E havia o sumo sacerdote, que só ele entrava no lugar santíssimo, também chamado lugar santo dos santos. Só ele entrava uma vez por ano, não é? E a Bíblia diz aqui que ele oferecia para compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Quer dizer, mesmo sendo sacerdote, mesmo sendo sumo sacerdote, ele estava rodeado de fraqueza, isto é, das fraquezas humanas. Ninguém, irmãos, na igreja pode dizer, bater no peito e dizer, eu não erro, eu não falho, eu sou maior, superior a todo mundo, eu sou mais santo que todo mundo. Se alguém disser isso, é menino na fé. Não é? Criança que diz coisas às vezes, não é? Que não tem sentido, mas para ela se compreende. Mas um crente em Jesus não pode andar dizendo certas, como se diz na linguagem comum, certas asneiras. E coitado daquele que acha que é muito santo, porque quando a pessoa se acha muito santa, acaba se exaltando. E os exaltados, que a Bíblia diz? Os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Então é melhor ser o quê? É ser humilde. Mesmo que você seja humilhado, suporte, porque Deus é quem exalta, não é, irmãos? E a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele a seu tempo vos exaltará. Eu já vi gente na igreja que leva queda tremenda, porque subiu antes do tempo, cresceu antes do tempo, e cresceu por meios humanos, mesmo na igreja, ministeriais, eclesiásticos, né? Foi promovido, foi elevado a presbítero, a evangelista, a pastor, sem ter condição. A tendência desse povo, irmãos, é cair. É melhor seguir a ordem natural das coisas. A ordem natural é, tudo na vida começa pequeno, na natureza. Nenhuma planta, um pé de coqueiro não nasce grande, mangueira, de cajueiro, não. Uma pequena semente se joga no chão, não é? Aí ela germina, nasce uma plantinha, vai aumentando, e alguém cuida dela, ela vai crescendo, até que um dia ela dá flores, e depois de flores dá fruto, mas tudo na sequência.
Eu tenho muito receio desse povo que quer ser grande logo, sabe, irmão? Eu passei pela escalazinha, essa escala ministerial, que não é propriamente da Bíblia. Uma pessoa só ser presbítero se for diácono, só ser evangelista se for presbítero, só ser pastor se for evangelista. Isso não está na Bíblia, porém, nem tudo que está fora da Bíblia é contra a Bíblia. Uma frase de um teólogo, ele disse: nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico. Não, a Bíblia não tem a escola dominical, e por isso ela é antibíblica? Não, pelo contrário, contribui muito para o conhecimento da Bíblia. Na Bíblia não fala de escola teológica, mas é uma bênção para quem estuda, não é? Na Bíblia não fala em culto infantil, mas é uma bênção, e tem fundamento bíblico de cuidar das crianças, tá certo? Então, muito cuidado com o radicalismo, não está na Bíblia e tal, cuidado. Tem coisa que não está na Bíblia, mas é da vontade de Deus. Essa escalazinha de ministerial, eu passei por ela, e bem demorada. Tem gente que quer subir logo. Não, fui auxiliar primeiro, já contei até aos irmãos como foi, sem esperar. Estava num culto lá de doutrina, sentado lá quase no último banco. Aí o irmão disse assim: Ronaldo, o pastor falou no seu nome agora. De que foi? Indicando você para auxiliar. E foi, ele não falou comigo não, eu não sabia. E assim começou minha carreira ministerial. Depois de auxiliar, passou um bocado de tempo para diácono. Diácono quase foi 7 anos. Depois de mais uns 5, 6 anos para presbítero. Presbítero evangelista, lá vai também uns 7 anos. E evangelista para pastor diminuiu um pouco, uns 5 anos, né? Mas não foi fácil não. E louvo a Deus por isso. Nunca pedi cargo a nenhum, nunca falei com ninguém para me indicar para nada, porque eu aprendi que você deve esperar que Deus lhe apresente, viu, irmãos? Espere que Deus lhe apresente, porque se Ele lhe apresentar, você está seguro. Amém? Glória a Deus. Então, os sumos sacerdotes, o sacerdote também tinham fraquezas, não eram superiores a ninguém. Nunca tem essa ideia, eu já disse isso ao nosso ministério mais de uma vez: ninguém é superior a ninguém. Ninguém na igreja é superior a ninguém, não é? E na igreja não tem nenhum sumo sacerdote, viu, irmão? Aqui na terra não, só tem o nosso sumo sacerdote, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que está no céu, viu? Agora eu vi na televisão, eu não costumo assistir não, numa certa igreja, que eu não vou dizer o nome, não é? Um homem fantasiado, com a fantasia, irmão, de sumo sacerdote judaico, não é aquela fantasia toda colorida, e o bispo lá apresentando: aqui está o sumo sacerdote, venha tal dia para cá que o sumo sacerdote vai orar por você para te abençoar. Que história é essa? Onde é que tem sumo sacerdote na igreja, no Novo Testamento? Tem sacerdote, sim, tem sacerdote no sentido espiritual, tem. Vamos lá para 1 Pedro, abra sua Bíblia na epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, glória a Deus. Abra a Bíblia, culto de doutrina é Bíblia na mão, Bíblia aberta, lendo, vendo, caneta na mão, riscando, se quiser riscar, eu risco, tudinho. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vou pedir para vocês lerem comigo, né? 9 e 10, quando eu disser 2, 1 Pedro 2 e 9, 1, 2, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quem diz amém? Então aqui está dizendo que vós, no plural, vós, e veja que está falando da igreja que diz que somos povo de Deus, vós sois a geração eleita, vós, no plural, veja bem, não está dizendo aqui que nenhum crente foi eleito no ventre da mãe não, como ensinam os irmãos calvinistas, isso é heresia. Tem um caso, você não conta na mão, caso na Bíblia de pessoas eleitas, predestinadas do ventre da mãe, Paulo, Jeremias e outros, muito poucos, e Jesus, claro, mas aqui está no plural, vós sois a geração eleita, a igreja como geração eleita, foi predestinada por nosso Senhor Jesus Cristo, para toda a eternidade. A igreja é predestinada, crente individualmente não, individualmente tem que passar por todo o processo, não é? Se não se santificar, não chegará lá de jeito nenhum. Deus não tem filhos privilegiados, não, meu querido irmão. Então, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, quer dizer, a igreja é formada de sacerdócios, toda ela, homens e mulheres, fazem parte desse sacerdócio real. Concorda, meus irmãos? Vós sois o sacerdócio real. Não está dizendo, vós homens sois sacerdotes, vós mulheres sois sacerdotisas, não. Vós no plural, vós sois o sacerdócio real. Nós somos sacerdotes do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então as irmãs podem dizer que são sacerdotisas na igreja do Senhor, no sentido espiritual, não no sentido do ministério ordenado, não é? A igreja Assembleia de Deus, ela entende que as irmãs são obreiras. Obreiras é que são quem as pessoas fazem a obra do Senhor, as esposas dos obreiros, e mesmo aqueles que não são casados, com obreiro, casadas, são obreiras. Se trabalhar para Jesus, fizer alguma coisa, evangelizar, cantar, interceder, são obreiros e obreiros. Nós estamos na obra do Senhor, entende, irmão? Portanto, nós somos sacerdócio real, somos a nação santa. No mundo tem, parece que 276 nações, segundo os dados aí estatísticos, mas só tem uma nação santa. Qual é ela? São os salvos e lavados no sangue de Jesus, são aqueles cristãos verdadeiros, de todas as igrejas evangélicas sérias, que aceitam Jesus como Salvador, que se baseiam na palavra de Deus, porque para ser evangélica, tem que se basear nos evangelhos, tem que seguir a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somos nação santa, e a palavra santa quer dizer separado, quer dizer consagrado a Deus, separado do mundo. No original a palavra santa quer dizer cortado. Então somos cortados do mundo, separados do mundo, consagrados para Deus, vivendo para Deus aqui neste mundo. 1 Pedro 1,15 diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, apenas na igreja? Não, Senhor. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santo em tudo. Aí digamos que o irmão chega lá numa loja, compra uma roupa, né, um paletó. Quanto é esse paletó? É R$200. Olha, paga de quantas vezes? Pode ser em 5 prestações. Aí assina lá 5 promissórias, não é? E paga a primeira, paga a segunda, depois não aparece mais para pagar. Isso é coisa de santo, irmão? Isso é coisa de velhaco. Velhaco não é santo. Velhaco é um mentiroso. Velhaco é um enganador. Não, Senhor. Não faça isso nunca. Se não puder pagar porque adoeceu, porque o carro bateu, vá lá e diga, meu Senhor, eu quero cumprir meu compromisso, mas eu não estou podendo cumprir, me dê mais uns meses aí. Isso sim é correto.
santo em toda maneira de viver. Então, nação santa, Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode ser pastor, pode ser membro, congregado, velho convertido, novo convertido, não chega nem nas nuvens, meu irmão, quanto mais no céu. Ninguém verá o Senhor, porque nós somos nação santa, povo adquirido. Por quê? Adquirido fala da aquisição, de um preço, porque quem nos adquiriu? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual foi o preço que Ele pagou por nós? O seu sangue derramado na cruz do Calvário. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. Não esqueça, nós somos pentecostais, nós não batemos palma, nós glorificamos a Deus. Os irmãos que batem palma em outras igrejas, eu não acho errado, não. É uma maneira deles expressarem a sua alegria, mas aqui não tem esse costume, em nossa igreja Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte, não é? Eu já conheço outras igrejas no Brasil, Assembleia de Deus, que bate palma, no exterior também, mas devemos respeitar as normas estabelecidas, não é? Então, povo adquirido para quê? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que nós fomos eleitos, tornados nação santa, etc. E diz, vós, para a gente se lembrar, vós que em outro tempo não erais povo. Não é povo brasileiro, povo norte-grandense, era, mas para Deus não era nada, não era povo. Aí ele diz, mas agora sois povo de Deus. Dê glória a Deus, meu irmão, dê glória a Deus, mesmo com essa máscara na boca, dê glória a Deus. Sois povo de Deus, aleluia, né? Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E para completar o versículo 11, diz, amados, peço como peregrinos e forasteiros nesse mundo. A igreja é peregrina, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Então, voltando lá para Hebreus, volto para lá, capítulo, nós estávamos estudando o capítulo 5, não é? 5 do livro de Hebreus, glória a Jesus, mostrando que os sacerdotes são cheios de fraqueza. Nós somos sacerdotes de Deus, em Cristo Jesus, nós somos sacerdotes também, dentro dessa nação santa, desse povo aqui adquirido, temos essa condição, não é? De sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, tá certo, irmãos? E diz aqui, cara, que possa compadecer eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele está rodeado de fraqueza. Eu sou um sacerdote, devia ter compaixão dos errados, dos ignorantes e errados que havia no meio do povo de Deus, irmãos. Quer dizer que hoje também pode haver pessoas assim, ignorantes, quer dizer, que ignoram a palavra de Deus, ignoram a verdade, ignoram muita coisa. E sabe de uma coisa, irmão? Eu descobri que os pentecostais, de um modo geral, não gostam da Bíblia, não amam a Bíblia, porque não leem a Bíblia, irmãos. Os crentes da Assembleia de Deus, inclusive aqui de Parnamirim, não querem que eu faça o teste não, porque senão eu vou fazer e alguém vai ficar constrangido. Se eu perguntar quem já leu a Bíblia toda, ao menos uma vez na vida, vocês vão ver, é pouquinha gente. Eu vou fazer só um teste até 5, depois eu paro. Quem já leu a Bíblia toda, vocês aí e os obreiros aqui, quem já leu a Bíblia toda ela, uma vez? Um número razoável. Cadê os obreiros? Mais ou menos. Obrigado. Agora vamos fazer outro teste. Quem já leu 2 vezes? Caiu um pouco, viu? Caiu um pouco. Quem já leu, pula logo. Quem já leu 5 vezes toda? Caiu mais ainda. Se eu perguntar quem leu 10 vezes, aí que a coisa complica. Quem já leu 10 vezes? Meia dúzia por aí assim. Meia dúzia de 8 por aí. Eu estou lendo 49 vezes para a glória do meu Deus, viu, irmãos? De Gênesis, Apocalipse,
aliás, de Mateus a Malaquias. Eu conheço, leio em Mateus, depois passo para o Antigo Testamento. Então, é preciso entender isso, conhecer a palavra de Deus. Quem não conhece a Bíblia, ignora. Então, ignorante não é no sentido de bruto, não. É de ignorar aquilo que devia conhecer. Ignorantes e errados. Na igreja do Senhor aparecem pessoas erradas. Às vezes o nível do erro é maior ou menor, mas tem pessoas que erram. Quantas vezes eu já errei, não é? E pedi perdão a Deus, não propriamente pecados para a morte, mas o apóstolo fala de pecado que não é para a morte. Pecado que não é para a morte, meu irmão, muita gente erra, pastores, presbíteros, irmãs de oração, comete pecado para a morte, isto é, que não é para a morte. Eu contei aos irmãos uma vez, eu conheci um pastor, que ele fazia acepção de pessoas. Quando chegava uma pessoa importante para falar com ele depois do culto, pois não, meu irmão, pois não. E eu via bem aquela pessoa. Quando às vezes era um irmão, isso eu observei e fiquei escandalizado quando era obreiro jovem. Quando era uma irmãzinha simples, pobre, com chinelo japonesa, o que é que a senhora quer, irmão? Não, pastor, não, diga lá o que quer, porque eu já vou para casa. Que é isso? É acepção de pessoas. Ele ia para o inferno por isso? Não. Ele pode perder galardão, mas não vai para o inferno por isso, entende? Mas é errado. Então, de vez em quando a pessoa comete erro na Bíblia. Então, quem é sacerdote deve procurar orientar as pessoas, né? E diz mais, tratar ternamente, não é com grosseria, né? Tem crente, meu irmão, que a santidade dele é uma santidade terrível, uma santidade sem amor. Deixa eu dizer uma coisa a você: santidade sem amor para Deus não vale absolutamente nada. Anotem isso, queridos. Santidade sem amor não presta para nada. Santidade sem amor e lixo é a mesma coisa. Pastor, qual é a base bíblica? Dou bem direitinho. Vários versículos, vamos lá. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Santidade sem amor, profecia sem amor, curso teológico sem amor, cargo ministerial sem amor, não vale nada. 1 João capítulo 2, versículo 9. Leiam comigo, 1 João 2, 9. Os obreiros também. 1, 2. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Quem está em trevas vai para o céu, irmão? Vai não. Está perdido, Deodó. O 11. Vamos lá, 1, 2. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Coitado, está perdido, dentro da igreja. Por isso eu estou dizendo, santidade sem amor, profecia sem amor, ensino sem amor, cantar sem amor, cargo ministerial sem amor, não presta para nada. O sacerdote, como nós estamos lendo em Hebreus, ele se compadecia ternamente, com ternura, dos errados e ignorantes. Isso é muito sério. E para completar a cajadada, como se diz, 1 João 3,15. Não brinque com isso não, porque tem gente que não vai para o céu. Tem gente que não adultera, não rouba, não mente, entrega o dízimo, prega e não vai para o céu. Simplesmente por causa disso aqui. 1 João 3,15, quem achou, diga amém. 1, 2. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. É ou não é sério isso, irmãos? É muito sério. Além de entrar em treva, não sabe para onde vai. Quem aborrece seu irmão é considerado assassino, homicida. Por quê? Porque muitas vezes, pela sua santidade,
quando vê um irmão errado, quer matar. Vê o irmão com falha, quer acabar com ele. Não, é para ter compaixão. É para tratar ternamente. É muito sério isso. Aquela mulher adúltera foi levada por quem? Quem foi que levou uma mulher apanhada no próprio ato de adultério na presença de Jesus? Quem foi? Os fariseus. Os fariseus eram os crentes mais radicais da época de Jesus. Eram os mais radicais. Exigiam o cumprimento da lei, o tio e o jota, tudo eles exigiam, mas Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Era assim que Jesus tratava com eles. Eles pegaram a mulher arrastando na presença de Jesus, diante de uma multidão, humilharam aquela mulher, disse: mestre, a mulher chorando, arriada, caída no chão. Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e a lei diz que é para apedrejá-las. E tu que dizes, mestre? Era uma situação difícil para Jesus, difícil para aquela mulher. Jesus parou o que estava pregando e disse: é verdade, a lei diz isso mesmo, né? Agora, quem de vocês estiver sem pecado, comece a tirar a primeira pedra. Não pensou? Aí se abaixa no chão e começa a escrever com o dedo. Eu não sei o que ele escrevia. Alguém disse que descobriu. Eu nunca vi na Bíblia, não. Escrevia lá. A gente supõe que ele escreveu alguma coisa sobre a vida dos fariseus. Por quê? Quando os fariseus se aproximavam, que olharam o que Jesus estava escrevendo, o que aconteceu? Foram dando no pé, foram pegando o beco, como diz o povo aí, e diz assim: a partir dos mais velhos. Fariseu, quanto mais velho, mais hipócrita, irmão. Fariseu é fingido, entendeu? Tem duas conversas, exige alguma coisa por um lado, como disse Jesus, engole com o mosquito e engole um camelo. Fariseu é isso. Então é preciso ter compaixão. Tem gente que não tem compaixão não quer matar mesmo. Cuidado. Aí aquela mulher que já vendo a hora a pedra bater nela, acabar com ela, né? Era terrível, a pessoa morrer apedrejada, a pedra batia na cabeça, no corpo, o sangue corria, e a pessoa morria com hemorragia, com aqueles traumatismos terríveis, né? Aí Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, depois todos os acusadores caíram fora, mulher, onde estão os teus acusadores? Ele disse: não sei, Senhor. Aí ele disse: vai-te em paz e não... Aí diz assim: ninguém te condenou? Diz: não, Senhor. Ninguém te condenou, quer dizer, ninguém meteu a pedra, né? Eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Jesus não apoiou o pecado da mulher, mas perdoou e disse para ela não pecar mais. Amém? Então os sacerdotes, eles eram escolhidos para interceder pelos homens e ternamente se compadecer dos ignorantes e errados. Versículo 3 diz: e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Sabe que Jesus pode compadecer da gente? Porque ele morreu por nós, ele se fez homem. Aí você volta comigo para o capítulo 4, versículo 15. Versículo 15 a gente já estudou na vez passada. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Dê glória a Deus por isto, viu? Então ele se compadece de nós, porque ele viu, ele passou aqui na terra pelo que nós passamos. Ele, como Deus, lá em cima no céu, no seu trono, ele tem conhecimento, ele sabe tudo que se passa na terra, mas ele não sentia o que se passa aqui. Mas na hora que ele se fez carne e habitou entre nós,
Aí ele sentiu o que é ser homem, o que é ser mulher, no sentido humano, o que é ser um ser humano, não é? Sujeito às fraquezas, tentações. Ele em tudo foi tentado, aqui não diz exceção nenhuma, mas sem pecado. Não quer dizer ele não pecou, quer dizer que você ser tentado não é pecado. Agora, dar lugar ao pecado é que é errado, é que condena, não é verdade? Então, por essa causa, aí o sumo sacerdote antigamente oferecia o sacrifício por ele e pelo povo. Ou seja, nenhum sacerdote no Antigo Testamento era perfeito, nenhum. Todos eles pecavam, todos eles erravam. E eu contei o exemplo aqui do sumo sacerdote Arão. E aqui diz assim, ó: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Ó, Arão era sumo sacerdote do povo de Israel, foi chamado por Deus, era da tribo de Levi, não é? A tribo de Levi, era o terceiro filho de Jacó, né? De Israel, viu? Era, então, é tanto que os sacerdotes vieram da tribo de Levi, e ele era o sumo sacerdote. Mas eu disse aos irmãos na sexta-feira, 15 dias, mas veja que ele, sendo o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, o líder dos sacerdotes, aquele devia dar o maior exemplo. Quando Moisés passou 40 dias e 40 noites lá com Jesus no Monte Sinai, e o povo se ficou apavorado aqui embaixo, Moisés e Arão que ficou tomando conta deles. Moisés subiu e Arão ficou tomando conta do povo. E o povo se inquietou e dizia: Arão, o que é que vai ser de nós agora? Esse Moisés sumiu, esse Moisés desapareceu lá pelo monte, ele não volta mais não, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Você tem que escolher deuses que vá diante de nós. Irmãos, quando o povo disse isso, nós queremos deuses que nos guiem para a terra de Canaã. Sabe por quê? Como eu disse, eles saíram do Egito, mas em grande parte o Egito não saiu deles. E eu disse, tem crente que é assim, ele sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Sai por um tempo, depois ele vai de novo atrás do mundo, começa a praticar coisas do mundo. Isso é perigoso. Então, Arão, sumo sacerdote, era uma honra tremenda. Arão era irmão de Moisés. E quem foi que consagrou Arão? Quem foi que consagrou Arão? É um teste para os obreiros. Quem consagrou Arão? Hã? Não vi não. Quem consagrou Arão foi Moisés. O líder do povo era irmão de Arão, irmão de Miriam, e Deus mandou, lá no capítulo 8 de Levítico, não é? do versículo 8 ao 10, Deus mandou, Deus foi quem disse: Moisés, chama teu irmão Arão e os filhos dele. O sacerdócio era hereditário naquele tempo, hoje não. E então Moisés chamou Arão lá na frente da multidão da congregação, e os filhos dele, Nadab, Abiú, não é? Eleazar e Tamar, e pegou o óleo santo, e ungiu Moisés, um chifre de carneiro cheio de azeite, derramou na cabeça dele, derramou na cabeça dos filhos, ungiu todos. Quem ungiu foi Moisés, com ordem de Deus, não é verdade? Aí ele diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas que lhe disse: tu és meu filho. Aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Jesus foi transformado em sumo sacerdote da nossa confissão, sumo sacerdote que se compadece de nós, pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Ele, como homem, foi feito sumo sacerdote aqui, não é verdade? E disse mais, como também diz em outro lugar: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Leia aí Gênesis 14, 18, vamos dar um pulinho lá. Gênesis capítulo 14, versículo 18, vocês vão saber quem é esse tal de Melquisedeque. É uma figura muito estranha na Bíblia, não é? 14, Gênesis 14, 18, viu?
Gênesis 14, 18. Se você ler um pouco atrás, quando você chegar em casa, você vai ver, meus irmãos, que o patriarca Ló foi levado cativo, não é? Com aquele povo de Sodoma, que ele morava lá, está entendendo? Mas aí então, Abraão, irmão de Ló, era um homem cheio de coragem, se armou com 318 criados, nascido em casa, e foi combater aqueles inimigos que levaram cativo o seu irmão e o povo daqui que morava com ele lá, né? E sabe, Deus deu uma vitória muito grande, pois Ló venceu aqueles homens todos com 318, trouxe o seu irmão de volta, a família do seu irmão, e todos os habitantes daquela terra foram libertos pelo patriarca Ló, está vendo? E o rei de Sodoma saiu ao encontro dele, não é? Foi uma grande vitória. No versículo 18 diz: e Melquisedeque, rei de Salém é uma palavra que tem a mesma raiz da palavra Shalom no hebraico. Rei de Salém quer dizer rei de paz, era sacerdote do Deus Altíssimo, irmão, não era brincadeira não é? Melquisedeque trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, e abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Quer dizer, isso foi o sacerdote, sumo sacerdote Melquisedeque, está entendendo? Aí Abraão diz a Bíblia: e deu-lhe o dízimo de tudo, louvado seja Deus. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Em outra parte dado em Hebreus, diz que ele era sem genealogia, quer dizer, ninguém sabe quem eram os pais dele, nem quem era filho, nada. Era um personagem enigmático, como veremos em outro estudo mais na frente, viu? Então, Jesus não foi sacerdote segundo a tribo de Levi, não. Segundo a tribo de Levi, eram os sacerdotes comuns, mas Jesus foi sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, aquele homem enigmático que tem lá no Antigo Testamento, e alguém chega até a dizer que era Jesus. Eu acho que não vejo uma base bíblica sólida para isso não, está vendo, irmão? O versículo 7, o qual nos dias de sua carne, quer dizer, Jesus aqui no mundo, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, Jesus aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Jesus, sendo filho, foi obediente na condição humana. Hoje, meus irmãos, no meio da nossa igreja mesmo, há filhos que não obedecem a seus pais, não obedecem a suas mães, não é? Por quê? Porque a sociedade está dominada por espíritos maus, não é? De pecado, de coisas erradas, de carnalidade, de fazer o que não agrada a Deus, de inverter os valores das coisas. Então hoje, na sociedade que vivemos, temos uma sociedade muito estranha. Eu vi uma pessoa dizendo na internet, a sociedade, a geração que teve mais recursos para si, tecnologia, dinheiro, sexo, tudo, mas que é a geração que mais se suicida, essa geração que tem aparentemente mais liberdade. O que é isso? Porque as coisas do mundo não dão realmente felicidade à alma do homem. O Japão, que eu conheço, já tive 2 vezes lá, Deus me levou, mas não é brincadeira não, você gasta, para chegar lá, gasta umas 24 horas, 12 horas de avião, chega na Europa, salta, passa a conexão, e mais 12 horas, isso, 24 horas em avião, não é brincadeira não, a gente chega lá, a cabeça está zonzinha, quando é hora de dormir, é hora de comer lá, entendeu? Quando é hora de comer, é hora de dormir aqui. Depois de 4 ou 5 dias que a gente se adapta, não é verdade? Pois aquele povo, irmãos, é um povo super educado. Você não vê um ladrão de bicicleta no Japão, ladrão de telefone, não tem isso não
Não tem, os jornais, tem o jornal em japonês, mas tem em inglês também, e eu consigo ler, graças a Deus. Não tem notícia de ladrão não, essas coisas não. Educação não falta para ninguém, todo mundo tem emprego lá, a renda lá em cima, renda boa. No entanto, é campeão de suicídio no mundo. No Japão morrem 30 mil pessoas por ano, irmãos. Brincadeira? Por quê? Tem educação, tem dinheiro, tem cultura, tem a religião deles, dos pais deles. E por que se suicidam tanto? Principalmente jovens e adolescentes. Sabe por quê? Porque nada satisfaz a alma do homem, a não ser aquele que fez a alma. Por isso o salmista Davi diz no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus. E ele completa, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me apresentarei diante da sua face? E ele pergunta, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Não é? Eu ainda louvaria a Deus na sua presença. O que satisfaz a alma do homem, que infelizmente a maioria das pessoas não sabem. A maioria das pessoas pensa que o que satisfaz a alma do homem é ganhar na loteria. O que satisfaz a alma do homem é ter uma posição política boa, é ter uma casa muito boa, com piscina, com dinheiro, é ter uma poupança muito boa. Não, meu irmão, isso não satisfaz a alma do homem. Isso dá um certo conforto às pessoas, não é? Um bom nível de vida em termos econômicos, mas não satisfaz, porque a alma do homem tem anseios, tem necessidades espirituais que ela só encontra quando está ligado na sua origem, que é Deus, através de Jesus Cristo. Por isso que o índice de suicídio entre crentes é muito pequeno, quase insignificante. Existe, infelizmente, até pastores já suicidaram, mas é muito pouco, comparado com o índice de suicídio que acontece nas pessoas de outras religiões, ou as pessoas que não têm Deus. Portanto, irmão, fiquemos por aqui.